Olá, pessoal! Estamos começando a aula 5 do módulo 1, o que os pais precisam saber sobre drogas? Nesta aula, você continuará a aprender sobre quais são as drogas mais usadas pelos jovens no Brasil, quais são seus principais efeitos. Vamos juntos? Em quinto lugar, os ansiolíticos aparecem entre as drogas mais consumidas pelos jovens no Brasil, com média de 2,6% de uso no ano. Perceba que neste caso, as meninas usam bem mais que os meninos. Essas drogas já foram chamadas de tranquilizantes, por tranquilizar a pessoa estressada, tensa e ansiosa. Atualmente, prefere-se designar esses tipos de medicamentos pelo nome de ansiolíticos, ou seja, que destroem a ansiedade. De fato, esse é o principal efeito terapêutico desses medicamentos: diminuir ou abolir a ansiedade das pessoas, sem afetar em demasia as funções psíquicas e motoras. Antigamente, o principal agente ansiolítico era uma droga chamada meprobamato, que praticamente desapareceu das farmácias com a descoberta de um importante grupo de substâncias, os benzodiazepínicos. De fato, esses medicamentos estão entre os mais utilizados no mundo todo, inclusive no Brasil. Para se ter ideia, atualmente existem mais de 100 remédios em nosso país à base desses benzodiazepínicos. Estes têm nomes químicos que terminam geralmente pelo sufixo "pan". Assim, é relativamente fácil a pessoa, quando toma um remédio para acalmar-se, saber o que está tomando. Tendo na fórmula uma palavra terminada em "pan", é um benzodiazepínico. Exemplos: diazepam, bromazepam, entre outros, como podem ver. Por outro lado, essas substâncias são comercializadas pelos laboratórios farmacêuticos com diferentes nomes fantasia, existindo assim dezenas de remédios com nomes diferentes: Noan, Valium, entre outros, como podem ver. Estes são apenas alguns dos nomes. Efeitos no cérebro. Todos os benzodiazepínicos são capazes de estimular os mecanismos do cérebro, que normalmente combatem estados de tensão e ansiedade. Assim, quando devido às funções do dia a dia ou por causas mais sérias, determinadas áreas do cérebro funcionam exageradamente, resultando em um estado de ansiedade, os benzodiazepínicos exercem um efeito contrário, isto é, inibem os mecanismos que estão hiperfuncionantes e a pessoa fica mais tranquila, como que desligada do meio ambiente e dos estímulos externos. Como consequência dessa ação, os ansiolíticos produzem uma depressão da atividade do nosso cérebro, que se caracteriza por diminuição da ansiedade, indução de sono, relaxamento muscular, redução do estado de alerta. É importante notar que esses efeitos dos ansiolíticos benzodiazepínicos são grandemente alimentados pelo álcool, e a mistura do álcool com essas drogas pode levar ao estado de coma. Além desses efeitos principais, os ansiolíticos dificultam os processos de aprendizagem e de memória, o que é evidentemente bastante prejudicial para aqueles que habitualmente se utilizam dessas drogas. Finalmente, é importante ainda lembrar que essas substâncias também podem prejudicar em parte as funções psicomotoras, prejudicando atividades como dirigir automóveis, aumentando a probabilidade de acidentes. Efeitos sobre outras partes do corpo. Os benzodiazepínicos são drogas muito específicas em seu modo de agir, pois têm predileção quase exclusiva pelo cérebro. Dessa maneira, nas doses terapêuticas não produzem efeitos dignos de nota sobre outros órgãos. Efeitos tóxicos. Do ponto de vista orgânico-físico, os benzodiazepínicos são drogas bastante seguras, pois são necessárias grandes doses, 20 a 40 vezes mais altas que as habituais, para trazer efeitos mais graves. A pessoa fica com hipotonia muscular, mole, grande dificuldade para ficar em pé e andar, baixa pressão sanguínea e suscetibilidade a desmaios, mas, mesmo assim, dificilmente chega a entrar em coma e morrer. Entretanto, a situação muda muito de figura se o indivíduo, além de ter tomado benzodiazepínico, também ingeriu bebida alcoólica. Nesses casos, a intoxicação torna-se séria, pois há grande diminuição de atividade cerebral, podendo levar ao estado de coma. Outro aspecto importante quanto aos efeitos tóxicos refere-se ao uso dessas substâncias por mulheres grávidas. Suspeita-se que essas drogas têm um poder teratogênico razoável, isto é, podem produzir lesões ou defeitos físicos na criança por nascer.
Aspectos gerais. Os benzodiazepínicos, quando usados durante alguns meses seguidos, podem levar as pessoas a um estado de dependência. Como consequência, sem a droga, o dependente passa a sentir muita irritabilidade, insônia excessiva, sudoração, dor pelo corpo todo, podendo em casos extremos apresentar convulsões. Se a dose tomada já é grande desde o início, a dependência ocorre mais rapidamente ainda. Há também desenvolvimento de tolerância, embora esta não seja muito acentuada, isto é, a pessoa acostumada à droga não precisa aumentar a dose para obter o efeito inicial. Com 1,8% de uso no ano, a cocaína aparece no sexto lugar, dentre as drogas mais consumidas entre os jovens. A prevalência do uso é bem maior entre os meninos, como se pode perceber. A cocaína pode chegar até o consumidor sob a forma de um sal, o cloridrato de cocaína, o pó, farinha, neve ou branquinha, que é solúvel em água e serve para ser aspirado, cafungado, ou dissolvido em água para uso intravenoso, pelos canos, BAC, ou sob a forma de base, o crack, que é pouco solúvel em água, mas se volatiza quando aquecida e, portanto, é fumada em cachimbos, também sob a forma base, a merla, mel ou melado, um produto ainda sem refino e muito contaminado com as substâncias utilizadas na extração. É preparado de forma diferente do crack, mas também é fumada. Enquanto o crack ganhou popularidade em São Paulo, Brasília foi a cidade vítima da merla, por apresentar aspecto de pedra, no caso do crack, e pasta, no caso da merla, não podendo ser transformado em pó fino. Tanto o crack como a merla não podem ser aspirados, como a cocaína pó, farinha, e por não serem solúveis em água, também não podem ser injetados. Tanto o crack como a merla também são cocaína, portanto, todos os efeitos provocados no cérebro pela cocaína também ocorrem com o crack e a merla. Porém, a via de uso dessas duas formas, via pulmonar, já que ambos são fumados, faz toda a diferença em relação ao pó. Assim que o crack e a merla são fumados, alcançam o pulmão, que é um órgão intensamente vascularizado e com grande superfície, levando a uma absorção instantânea. Através do pulmão, cai quase imediatamente na circulação, chegando rapidamente ao cérebro. Com isso, pela via pulmonar, o crack e a merla encurtam o caminho para chegar ao cérebro, surgindo os efeitos da cocaína muito mais rápido do que outras vias. Em 10 a 15 segundos, os primeiros efeitos já ocorrem, enquanto os efeitos após cheirar o pó surgem após 10, 15 minutos e após a injeção em 3 a 5 minutos. Essas características faz do crack uma droga poderosa do ponto de vista do usuário, já que o prazer acontece quase instantaneamente após uma pipada fumada no cachimbo. Porém, a duração dos efeitos do crack é muito rápida, em média em torno de 5 minutos, enquanto após injetar ou cheirar duram de 20 a 45 minutos. Essa certa duração dos efeitos faz com que o usuário volte a utilizar a droga com mais frequência que as outras vias, praticamente de 5 em 5 minutos, levando à dependência muito mais rapidamente que os usuários da cocaína por outras vias, nasal e endovenosa, e é um investimento monetário muito maior. Logo após a pipada, o usuário tem a sensação de grande prazer, intensa euforia e poder. É tão agradável que logo após o desaparecimento desse efeito, e isso ocorre muito rapidamente, em 5 minutos, ele volta a usar a droga, fazendo isso inúmeras vezes, até acabar tendo todo o estoque que possui ou dinheiro para consumi-la. A essa compulsão para utilizar a droga repetidamente dá-se o nome popular de fissura, que é uma vontade incontrolável de sentir os efeitos de prazer que a droga provoca. A fissura, no caso do crack e da merla, é avassaladora, já que os efeitos da droga são muito rápidos e intensos. Além desse prazer indescritível que muitos comparam ao orgasmo, o crack e a merla provocam também um estado de excitação, hiperatividade, insônia,
perda da sensação de cansaço, falta de apetite. Esse último efeito é muito característico do usuário do crack e da merla. Em menos de um mês, ele perde muito peso, de 8 a 10 quilos, e em tempo maior de uso, ele perde todas as noções básicas de higiene, ficando com um aspecto deplorável. Por essas características, os usuários de crack, craqueiros ou da merla são facilmente identificados. Após o uso intenso e repetitivo, o usuário experimenta sensações muito desagradáveis, o cansaço e intensa depressão. Efeitos tóxicos. A tendência do usuário é aumentar a dose da droga, na tentativa de sentir efeitos mais intensos. Porém, essas quantidades maiores acabam por levar o usuário ao comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras, devido ao aparecimento de paranoia, chamada entre eles de noia. Esse efeito provoca um grande medo nos usuários, que passam a vigiar o local onde usam a droga e a ter uma grande desconfiança uns dos outros, o que acaba levando-os a situações de extrema agressividade. Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de psicose cocaínica. Efeitos sobre outras partes do corpo. Os efeitos provocados pela cocaína ocorrem por todas as vias: aspirada, inalada, endovenosa. Assim, a cocaína pode produzir aumento das pupilas, midríase, que prejudica a visão. É a visão borrada. Ainda pode provocar dor no peito, contrações musculares, convulsões e até coma. Mas é sobre o sistema cardiovascular que os efeitos são mais intensos. A pressão arterial pode elevar-se e o coração pode bater muito mais rapidamente, taquicardia. Em casos extremos, chega a produzir parada cardíaca. A morte também pode ocorrer devido à diminuição de atividades de centros cerebrais que controlam a respiração. Aspectos gerais. Como ocorre com as anfetaminas, cujos efeitos são em parte semelhantes aos da cocaína, as pessoas que abusam da cocaína relatam a necessidade de aumentar a dose para sentir os mesmos efeitos iniciais de prazer. Ou seja, a cocaína induz tolerância. É como se o cérebro se acomodasse àquela quantidade de droga, necessitando de uma dose maior para produzir os mesmos efeitos prazerosos. Porém, paralelamente a esse efeito, os usuários de cocaína também desenvolvem sensibilização, ou seja, para alguns efeitos produzidos pela cocaína, ocorre o inverso da tolerância, e com uma dose pequena, os efeitos surgem. Mas para a angústia do usuário, os efeitos produzidos com pouca quantidade de droga são exatamente aqueles considerados desagradáveis, como por exemplo, a paranoia. Dessa forma, com o passar do tempo, o usuário necessita aumentar cada vez mais a dose de cocaína para sentir os efeitos de prazer. Porém, seu cérebro está sensibilizado para os efeitos desagradáveis. Ocorre como consequência do aumento da dose uma intensificação dos efeitos indesejáveis, como paranoia, agressividade, desconfiança e etc. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Te vejo em breve.